Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando Boalho, Dev Multitask, e hoje a gente vai responder uma pergunta que parece fácil, mas não é tão fácil, né? O que um Dev Backend faz? Parece simples, mas não é. Bom, se é novo por aqui, sobre esse assunto tem bastante vídeo aqui no canal, né? Eu falo bastante de backend, que é isso que eu trabalho há muitos anos, né? Tem bastante vídeo aí de Java, de MongoDB, de carreira, algumas opiniões aí, que eu já trabalhei em muitos lugares, né? Então, dá uma olhada aí nas playlists que tem aqui no canal. E, bom, vamos lá. Então, assim, essa é uma pergunta que às vezes o pessoal me faz e é uma coisa meio complicada assim, ela não é tão simples de responder, porque varia muito de onde você trabalha, né? Porque às vezes essa definição ela não é exata de empresa para empresa, tá? Principalmente dependendo muito do tamanho da sua empresa, tá? Mas assim, vamos falar assim em termos gerais, né? Em termos gerais, assim, pensa que você tem algum problema que, enfim, precisa ser resolvido e você vai ter que dar uma solução, né? Fornecer uma tecnologia que vai dar uma solução e vai usar aí alguma linguagem de programação e vão te contratar para isso, né? E às vezes assim, aí essa definição às vezes as pessoas chamam de back-end, mas não é exatamente back-end, ou às vezes a pessoa anuncia vaga de back-end, mas não é só back-end. Aí quando você chega no projeto, você descobre que você precisa fazer o front-end também, né? E aí, normalmente o mercado, às vezes para isso, né, o certo seria pelo menos usar um termo diferente, né, que é o full stack, né, que é o cara que faz a aplicação de ponta a ponta, né? Desde onde o usuário vê o sistema, né, até o final, até ali, então, sei lá, desde uma tela que ele vai ver o sistema, seja no mobile, seja no navegador, até, sei lá, o dado gravar em um banco de dados, por exemplo, né? Então, de ponta a ponta seria o full stack. Mas como assim, aí conforme for, como comentei, o tamanho da empresa, aí às vezes as áreas vão se dividindo, tá? Mas aí eu já chego lá. Então, assim, vamos falar um pouco do dia a dia, né? O dia a dia, então, basicamente assim, você vai receber uma tarefa para fazer desse back-end, você vai codificar e vai entregar em algum lugar, né? E isso aí vai dar origem a um sistema. Esses sistemas aí, eles vão alguma hora alguém vai usar, né, o que a gente chama de sistema em produção, e se você desenvolve, normalmente ele vai virar seu filho, né? Você vai ter que cuidar, se ele der algum problema você vai ter que olhar. Então, além das tarefas que você tem para fazer, né, de criação de novos projetos, ou de, às vezes, esse sistema que está no ar, alguma coisa vai mudar, então você precisa ir lá e alterar, né? Está fazendo uma tarefa que vai mudar alguma coisa que já existe hoje, né? Então você vai ter que cuidar desses sistemas aí que estão em produção, né? E aí que começam alguns problemas, né? Porque imagina assim, se você fez um código que é seu, tá? Você tem um código lá que você fez e você vai olhar esse código daqui a 6 meses, né? Aí já, se você mudou de projeto, não sei, às vezes até mudou de empresa, aí já não está muito claro, né, o que você fez, né? Então já é difícil lembrar. Agora imagina se você vê um código de outra pessoa, né? Aí é pior ainda. Aí fica mais complicado. Essa pessoa, às vezes ela só entende, né? Então, por isso que tem aquela famosa frase, né, que é muito fácil você escrever código que você entenda, né? O difícil é escrever código que os outros entendam, né? Porque, aliás, essa é a ideia. Um código bem escrito que as outras pessoas entendam, né? Então a outra pessoa vai fazer a manutenção, fica mais fácil, né, dela fazer a manutenção, né? E isso é coisa muito comum, né? Então, se você for contratado para fazer uma manutenção do sistema, não foi você que fez. E dependendo do caso, às vezes a pessoa que fez o sistema não está nem na empresa mais, né? Então você é obrigado a ir lá e entender como funciona e
fazer a manutenção que foi pedida. E às vezes essa tarefa aí, ela pode ser sofrida, né? Porque se for um código mal feito e aí se você não acha nada, assim, nem no próprio código, documentação, tem teste, aí a vida complica, tá? Mas assim, aí vamos então assim, basicamente as tarefas são essas, tá? E vamos pensar agora do que eu falei lá no começo do vídeo, que é uma tarefa, não é uma tarefa fácil você definir, porque depende muito do tamanho da empresa, né? Porque assim, uma empresa pequena, você vai meio que fazer tudo, tá? Se for uma empresa grande, aí as equipes, né, você já tem mais gente, né? Então você já tem equipes mais divididas, tá? Vou dar alguns exemplos. Então, por exemplo, você vai lá e faz um sisteminha que tem lá uma tela e ele grava informação em algum banco de dados, tá? Aí antes de você colocar em produção, você vai testar esse sistema para ver se ele está funcionando, né? Só o que acontece, o normal do desenvolvedor, quando ele vai lá, ele cria ali o sistema, ele é bem comum quando ele vai testar, né? Não de testar assim, de fazer lá o teste de integração, teste unitário, que você deveria fazer sempre, mas eu digo que ele vai testar mesmo, para assim, coloca lá no ambiente de desenvolvimento e ele vai lá navegar e ver se o sistema está funcionando. Esse teste aí que ele faz, normalmente é o que a gente chama de um teste viciado, né? Ele não tem aquela visão de um profissional que faz testes, né? Que ele já sabe, o profissional que faz teste, ele já sabe, além do caminho feliz ali, de como a aplicação vai lá e cadastra, enfim, faz a coisa com sucesso, ele sabe normalmente onde dá problema, né? Nas entradas de dados, fazendo aqui, dependendo do que ele faz nesse sistema, ele já sabe ali algumas práticas que normalmente o sistema pode dar problema, né? Então ele já faz um teste bem diferente de um desenvolvedor comum. Então é um bom sinal, né, de uma empresa, sempre um sinal assim de maturidade, né, eu digo, de ter uma equipe de teste, né, que ela vai lá, vai testar e vai reportar ali pro desenvolvedor, né, os erros que ela achou. Mas às vezes você trabalha em uma empresa menor que não tem uma equipe de teste, aí isso aí fica para você fazer, né? Mas aí já o teste normalmente não é tão bom, tá? Porque a gente tem essa tendência de fazer o teste viciado, tá? E assim, quando você tem normalmente você vai ter lá uma empresa muito pequena, às vezes não tem nem ambiente de desenvolvimento, né? O ambiente de desenvolvimento é a sua máquina, né? E o ambiente de produção é o servidor do cliente, ou enfim, ou um site na internet, enfim, depende do sistema que você está fazendo, né? Mas uma empresa aí que é maior, aí você já tem mais ambientes, né? Você já vai ter ambiente de desenvolvimento, você já vai ter isso assim conforme o tamanho aí, né? Aí às vezes só tem 2 ambientes de desenvolvimento e produção. Aí se uma empresa um pouco maior, você vai ter um ambiente de testes, né, que você vai colocar a aplicação para ser homologada. Às vezes a empresa chama de UAT, enfim, tem vários nomes aí, mas é um ambiente de homologação, né, que a gente chama, né, que é um ambiente que ali vai ser colocado, normalmente ele é um ambiente às vezes até controlado, assim, que o desenvolvedor não tem acesso, aí tem uma outra equipe que vai lá e atualiza esse ambiente, né, e a pessoa que pediu a mudança, ela vai lá e testa para ver se está funcionando, né? Se aquilo que ela pediu está lá, né? E se ela der ok, aí aquilo vai ser promovido para a produção, tá? E às vezes, dependendo do tamanho da empresa, você tem mais ambientes ainda, né? Você tem às vezes uns ambientes que um cliente que assim não é um usuário, é um cliente mesmo da empresa. Ele vai lá e ele vai testar aquela aplicação. Vamos supor que você, por exemplo, faça uma API, né? Uma API de cotação, por exemplo. Você fez uma API de cotação. E aí você tem uma área de produção dessa API e um cliente que vai dessa API, ele vai ter uma área de teste também, né? Assim, não é só a área de teste, né? E não é a área de teste da equipe de teste, é uma área de teste do cliente, né? Então é um ambiente separado, tá? Então você tem, dependendo dos casos aí, você vai tendo, né, do tamanho da empresa, você vai ter aí
diferentes ambientes, tá? E talvez também é meio óbvio, mas é bom sempre falar, né? Se você vai trabalhar com banco de dados, né? Uma empresa muito pequena, você que cuidaria disso, como já aconteceu comigo, né? Mas uma empresa que é maior, você já vai ter uma pessoa responsável que vai cuidar disso, tá? O que é muito comum nas empresas, isso, antes de ter um DBA que vai cuidar do banco de dados, é você ter uma pessoa que cuide de administração da rede mesmo, né? Que vai fazer cadastro de usuário, vai cuidar de e-mail, vai cuidar do site institucional da empresa, algumas coisas assim, né? Então esse perfil, né, normalmente já nasce primeiro, né, numa empresa menor, né? Então a pessoa de rede. Então aí assim a complexidade da empresa vai aumentando e vão surgindo esses cargos, né? Então às vezes no começo a pessoa de rede ou desenvolvedor que cuida do banco de dados, aí depois é contratado alguém dedicado, né, só para isso, né? Então é a mesma ideia, né? A empresa vai crescendo, tem um monte de banco de dados, às vezes bancos de dados diferentes, né? Sei lá, Oracle, MongoDB, tá? Tem um curso aqui no canal aqui de alguns vídeos de Oracle, alguns vídeos de MongoDB, tem um mini curso de SQL, tá? Também vou deixar o link aqui na descrição, tá? E depois, às vezes, até nessa parte de entregas, né? Quando você começa a ter que publicar, né? Como eu falei, imagina uma empresa que tem vários ambientes, né? E você tem que fazer isso manualmente, né? Você vai lá e, sei lá, pega um pacote, vamos supor se for uma coisa Java, né? Pega lá um arquivo jar e coloca lá no servidor. Tem que fazer isso em vários servidores, né? E se der problema você tem que ir lá, pega lá a versão antiga e troca, coloca de volta. Essa é uma coisa que até assim você automatizar também leva um tempo, tem uma expertise, né? Então essa área, que é a área de DevOps, né, também se também não fica na mão do desenvolvedor, aí vai ter uma área específica para isso. Tá? Bom, então como eu comentei, é complicado falar assim, né, o que um dev back-end faz, tá? Mas isso é muito ligado ao tamanho da empresa, tá? Então imagine essa empresa pequena, você vai fazer um pouco de tudo, né? Tem suas vantagens e desvantagens, né? Você vai aprender bastante, tá? Mas também vai trabalhar bastante. E uma empresa grande, aí você já vai focar mais vai fazer ter menos responsabilidades, né? Vai fazer mais a parte de desenvolvimento, lógica de negócio, tá? Mas, por outro lado, aí você né, o lado bom, que você vai deixar de fazer algumas coisas que talvez você não goste, tá? Mas talvez você enfrente uma burocracia aí, né? Porque, claro, você não vai ser o único time de desenvolvimento, então tem outras equipes e outras demandas, enfim. E aí, conforme, se for uma empresa maior, aí normalmente a burocracia é maior e por aí vai, tá? Então, eu queria deixar aí, claro, essa ideia aí para vocês, tá? E então é isso. Dá um like no vídeo, tá? E um abraço, até a próxima.